A gente prefere ter lucro do que ter o Senhor aqui. Vai embora da nossa cidade. É isso que a maioria das denominações evangélicas do sistema religioso tem feito com Jesus. Tem colocado ele para fora, porque se permitir que ele entre, ele vai dar prejuízo para muita gente que está atrás de lucro. Olá, eu sou o Charleson Silva. E o vídeo que você vai assistir agora pode mudar a sua vida. Mas antes de irmos para o vídeo, eu gostaria de te fazer 2 pedidos. O primeiro pedido é que você se inscreva nesse canal. E ao se inscrever nesse canal, ative também o sininho de notificações para que você não perca nenhum dos vídeos que eu postar aqui. E o segundo pedido que eu te faço é que você se torne membro desse canal. Fazendo assim, você estará me ajudando e me ajudando muito, tá bom? Então, se você tem condições de se tornar membro desse canal, faça isso e que o Eterno te abençoe. Vamos para o vídeo. O tema da nossa reflexão é a igreja que colocou Jesus para fora. E para tomar como base para a nossa reflexão, eu quero ler com você algo que está, apenas um versículo, que está aqui em Apocalipse, no capítulo 3. O versículo é o versículo de número 20. Eu acredito que todos vocês que estão aqui participando comigo conhecem de cor e salteado esse versículo, né? Esse é um daqueles versículos que a gente costuma ler para os outros, né? Principalmente os chamados evangélicos do sistema religioso costuma ler esse versículo para uma pessoa que não frequenta templos. Mas observe que esta carta está sendo escrita para uma igreja, para pessoas que supostamente estão servindo a Deus. Então não é um versículo para os outros, é um versículo para nós. Veja só o que diz. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Isso é uma carta enviada pelo próprio Jesus ao anjo da igreja de Laodiceia. Está escrito assim: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vou ler de novo. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Minha gente, claramente se percebe nesse versículo que Jesus está dizendo que ele está do lado de fora de uma igreja cujas atividades não havia cessado. O povo ainda estava desenvolvendo os seus trabalhos eclesiásticos, ministeriais, trazendo para os nossos dias e usando a linguagem da atualidade. Ainda tinha culto nessa igreja. O povo ainda entrava para cantar, para pregar, para contar seus testemunhos. Mas Jesus está do lado de fora. Ele não está presente dentro dessa igreja. Por quê? Porque ele foi colocado para o lado de fora. Eu quero começar dizendo para vocês que o cristianismo, repito, o cristianismo colocou Jesus para fora. O cristianismo colocou Jesus para fora da igreja. Muito embora ainda estejam desenvolvendo seus trabalhos, muito embora ainda se reúnam, mas a grande maioria das denominações do sistema religioso, muito embora tenham seus cultos, os seus trabalhos, mas colocaram Jesus para o lado de fora. E não é difícil, se você tem inteligência e se você é alguém cujos olhos espirituais foram abertos, não é difícil você perceber que os cultos, na maioria das denominações,
E eu quero aqui abrir um parêntese antes que alguém fique aí ofendido. Quando eu digo maioria, eu não estou generalizando. É claro que existe uma boa parte, ou não uma boa parte, mas existe uma parte de denominações que ainda prezam pelo verdadeiro evangelho, por ensinar as pautas de Jesus, mas a grande maioria das denominações colocaram Jesus para fora, se envolveram com tantas outras coisas, e Jesus já não é mais o centro dos cultos. Se fala de política, se fala de prosperidade, mas Jesus se tornou apenas algo insignificante para muitas denominações. Existe um líder muito famoso aqui no Brasil que certo dia disse que ele não aceita falar de Jesus no púlpito da igreja dele porque Jesus espanta as pessoas. Esse negócio de dar a outra face, de caminhar 2 milhas, de dar a túnica, isso é algo que não chama a gente. Então, para ele, no púlpito da igreja dele, é inaceitável falar de Jesus. E a pergunta é, então vai falar de quê? Eu conheci um certo líder, um homem de Deus, um homem abençoado, e ele estava me contando que um dia uma irmã chegou até ele e disse assim: ô pastor, eu vou sair aqui da igreja, eu vou sair dessa igreja. E ele disse: irmã, é uma decisão sua, tudo bem, mas tem algum motivo pelo qual a irmã quer deixar de se reunir aqui com a gente? E essa irmã disse assim: porque aqui para vocês tudo é Jesus. Vocês só falam de Jesus, as pregações é tudo sobre Jesus. Então isso não é para mim, eu vou sair dessa igreja. Perceba, minha gente, que Jesus tem se tornado um incômodo para muita gente, de forma que você vê esses templos lotados de pessoas vazias de Cristo, lotados de pessoas em busca de prosperidade. Aí aqueles líderes fraudulentos, aqueles lobos vestidos em peles de ovelha se aproveitam dessa ganância do ser humano e começam a deturpar o evangelho, como eu disse num vídeo que eu fiz ainda, eu acho que foi ontem, eu falei sobre isso, né? Deturpação do evangelho. Minha gente, a pior desgraça que existe é quando um liderado está atrás de bênção e encontra com um líder que está atrás de dinheiro. É a pior catástrofe que pode acontecer. É quando alguém que só quer bênção, que só quer prosperidade, que só quer bens materiais, cruza o caminho de um lobo que só quer dinheiro. Aí, minha gente, dá-se lugar para todo tipo de abominação, para todo tipo de perversidade, para todo tipo de deturpação do evangelho. Agora note que a igreja de Laodiceia, como eu disse, havia colocado Jesus para fora. E nos nossos dias, o cristianismo colocou Jesus para fora. E por que colocaram Jesus para fora? Em primeiro lugar, porque já não reconhecem mais a voz de Jesus. Esse é o primeiro motivo pelo qual eu digo para vocês que Jesus não está em 90% dessas denominações que dizem pregar o evangelho. Jesus não está em 90% desses lugares. Porque a maioria desses lugares, dessas denominações, não reconhecem mais a voz de Jesus. E ao dizer que não reconhecem mais a voz de Jesus, eu estou dizendo que as pautas do evangelho não faz mais sentido para essas pessoas, para esses líderes, para essas denominações. O que importa é número de pessoas. O que importa é quanto vai entrar de dinheiro no caixa da igreja. O que importa é o poder, é o status do líder. Então Jesus já não é mais, a voz de Jesus já não é mais reconhecida.
E enquanto ele está do lado de fora gritando, lá dentro tem uma multidão de pessoas levantando a mão e dizendo: eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, mas cujo coração está longe dele, porque a motivação desse levantar de mãos não é o amor por Jesus, mas a motivação é uma hipocrisia que tem o objetivo de tampar o real sentimento da pessoa, que é busca de prosperidade, de dinheiro, de casa, de riqueza ou de status. A grande maioria das pessoas, minha gente, que frequenta esses templos, não estão ali porque querem ouvir a voz de Jesus. Estão ali porque querem ser abençoados. Ou estão ali porque têm medo de ir para o inferno. Ou estão ali porque têm medo do castigo de Deus. O amor por Jesus passa longe do coração de muitas dessas pessoas. Aí a voz de Jesus ecoando do lado de fora, dizendo: deixe-me entrar e mostrar para vocês o que é o verdadeiro evangelho. Permita-me mudar, transformar a vida de vocês. Mas eles não querem mudança, eles não querem transformação, minha gente. Porque para estes, a voz de Jesus é uma voz estranha. Jesus disse que as suas ovelhas ouviam a sua voz e reconheciam a sua voz. Hoje, não se reconhece mais a voz de Jesus. Qualquer voz estranha carrega multidões para qualquer lugar que seja. Qualquer voz estranha está doutrinando e ensinando as pessoas. Qualquer voz estranha afasta as pessoas do real significado do evangelho. Oh, minha gente, a minha oração é que essas pessoas voltem a dar ouvidos à voz de Cristo, para que ele possa de fato entrar, para que de fato o evangelho tenha significado na vida dessas pessoas. Em muitos lugares, falar de amor é causar briga com as pessoas. No meu tempo que eu congregava, que eu era membro de uma dessas denominações evangélicas, eu gostava muito de pregar sobre o amor, né? Sobre o amor de Deus. E o amor de Deus em nós tem que ser refletido quando nós amamos o nosso próximo. E quantas vezes eu fui criticado por esta mensagem, porque dizia: ô Charlison, você só fala desse negócio de amor, você só fala desse negócio de amar o próximo. Sabe, gente, o amor que Jesus nos ensinou que nós devemos amar o nosso irmão tem causado estranheza aos ouvidos daquelas pessoas que já não reconhecem mais a voz de Jesus. Então Jesus está do lado de fora da maioria das denominações evangélicas porque não reconhecem mais a voz de Jesus. Reconhece a voz de um líder. Se o líder dizer faça, ele faz. Se o líder disser não faça, ele não faz. Reconhecem a voz de qualquer influenciador, mas a voz de Jesus não é reconhecida. Segundo motivo pelo qual Jesus está do lado de fora dessas denominações é porque eles estão envolvidos com o barulho dos seus entretenimentos. Vivemos em um tempo em que se faz festividade de ciclo de oração, festividade de não sei mais o que, festividade de jovem, é festividade para tudo. E o barulho dessas festas às vezes é tão alto que não conseguem ouvir a voz de Jesus. Estão tão envolvidos com suas mediocridades que Jesus já não é mais ouvido. Ele está lá batendo na porta, mas o barulho da festa aqui de dentro não permite com que ouçam o chamado de Jesus
do lado de fora. Mas tá tudo bem, afinal de contas, a gente tem um grupo de louvor que canta muito bem. Tá tudo tranquilo, afinal de contas, nós estamos confortáveis aqui dentro. Tem dinheiro, a nossa denominação tem dinheiro para fazer o que quiser. Então tá tranquilo, e Jesus tá lá batendo, ei, eu tô do lado de fora, mas eu não quero abrir a porta, mas eu tô do lado de fora. Dizem me adorar, mas os seus lábios, apenas com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É o grito de Jesus do lado de fora dessas denominações. Gente, me causa dor, me causa tristeza ver como Jesus tem sido colocado de lado, para fora. Em muitos lugares, Moisés é mais adorado do que Jesus. Paulo é mais adorado que Jesus. E quando se fala daquilo que Jesus fez, isso não tem significado. Afinal de contas, Jesus, para muitas dessas pessoas, é apenas mais um personagem da Bíblia. Sabe? Em muitos lugares, a Bíblia está acima de Jesus. Quando eu digo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a palavra de Deus é Jesus, minha gente, isso causa briga, isso causa raiva. Eu já fui chamado de anticristo, eu já fui chamado de filho do diabo, simplesmente porque eu disse que a palavra de Deus é Jesus, a palavra de Deus é viva. Mas eles colocam um livro acima de Jesus, e Jesus está do lado de fora. Jesus não participa desses lugares. Jesus não está envolvido com aquilo que eles estão envolvidos, porque as pautas que interessa a essas pessoas não são as pautas que Jesus disse que nós deveríamos nos envolver com elas, que é o estender a mão para o próximo. Sabe, esse barulho dessa festa do lado de dentro, ele é tão ensurdecedor que nós não conseguimos, e quando eu digo nós, eu estou generalizando agora, sabe? Não conseguimos ouvir o grito de alguém necessitado na porta. Você se lembra da parábola do Lázaro e do homem rico? Que na porta da casa desse rico morava, ou melhor, ficava um mendigo, Lázaro, pedindo, desejando comer das migalhas que caía da mesa do rico. Mas o rico estava tão envolvido com a festa do lado de dentro de casa que ele não conseguia ouvir o pedido de socorro, o clamor de alguém necessitado do lado de fora, minha gente. Assim vive a maioria dos evangélicos nos dias de hoje. É um barulho, é uma aparente alegria, e é línguas estranhas para lá, línguas estranhas para cá, e é tudo quanto é tipo de festa. E do lado de fora tem alguém pedindo por ajuda. Mas a cultura desse cristianismo corrompido criou-se uma individualização tão grande nas pessoas que essas pessoas se tornaram egocêntricas. É cada um por si. O que importa é o meu bem-estar. E eu não quero nem saber de como está o meu próximo. Eu não quero nem saber qual é o problema de quem está do meu lado. O pai é meu, o pão é meu, a vitória é minha. Então o que importa é eu. Não entenderam que o reino de Deus não é o reino do eu. O reino de Deus é o reino do nós. O Pai é nosso, o pão é nosso, a vitória é nossa. Somos mais que vencedores. É plural, é pluralidade, minha gente. Agora, o cristianismo ensinou para as pessoas um individualismo do inferno. No pior significado da palavra inferno. O cristianismo ensinou para as pessoas uma individualização, onde o que importa é o meu bem. Eu me lembro quando eu leio Atos dos Apóstolos,
Quando diz que a igreja primitiva não tinha nada como o seu, mas tudo era comum, tudo era repartido e não faltava nada para ninguém, porque o que era meu era repartido com os outros. Hoje em dia, os testemunhos que se ouvem eu tinha um carro, quando eu cheguei aqui nessa igreja, Deus me deu mais 3 carros. Eu era empregado, mas depois que eu vim para essa igreja, Deus me fez patrão. É assim. Esse é o cristianismo da atualidade, influenciada por Constantino, e depois de Constantino, o que já estava em declínio piorou de vez. Deixa eu dizer uma coisa para você. Precisamos voltar à pureza do evangelho. Você que ainda não saiu das amarras da religião, você que ainda continua sendo alienado e manipulado pelo sistema religioso, você precisa voltar ao evangelho puro, ao evangelho simples, ao evangelho de verdade, e entender que não basta estar dentro de um lugar fazendo barulho, batendo cartão, assinando a folha de ponto, se Jesus não está lá dentro. O importante é você trazer ele para dentro, sabe? E aqui eu estou agora individualizando essa palavra. Ele bate a porta do seu e do meu coração todos os dias. E a decisão de deixá-lo entrar é nossa. Mas na maioria das vezes as pessoas preferem permitir com que ele fique do lado de fora. Afinal de contas, Jesus aqui dentro, ele dá um prejuízo enorme. Afinal de contas, permitir Jesus entrar vai mexer com as minhas estruturas, vai abalar os meus preconceitos. Jesus dá prejuízo demais. Eu até coloquei uma frase nas minhas redes sociais outro dia. Eu disse: para quem quer lucro, Jesus é prejuízo. Vou repetir: para quem quer lucro, Jesus é prejuízo. Lembra quando Jesus expulsou lá o espírito imundo de um gadareno e era uma legião de espíritos, de demônios, e esses demônios entraram numa manada de porcos, os porcos precipitaram no abismo e os donos dos porcos mandaram Jesus sair dali? Sabe por quê? Porque os porcos eram a principal fonte de renda daqueles gadarenos. E Jesus agora deu um prejuízo muito grande para eles. Os porcos morreram. Aí eles vão dizer: olha, a gente prefere ter lucro do que ter o Senhor aqui. Vai embora da nossa cidade. É isso que a maioria das denominações evangélicas, do sistema religioso, tem feito com Jesus. Tem colocado ele para fora, porque se permitir que ele entre, ele vai dar prejuízo para muita gente que está atrás de lucro. Se permitir que ele entre, muita gente vai perder dinheiro, status, fama, porque as pautas de Jesus não tem nada a ver com essas coisas. As pautas de Jesus não tem nada a ver com essas coisas triviais, com essas coisas que simplesmente massageiam o nosso ego. As pautas de Jesus é servir o próximo, amar o próximo, estender a mão para o próximo. O evangelho não é sobre mim, o evangelho é sobre o outro, o evangelho é sobre o próximo, o evangelho é sobre estender a mão. Mas para muita gente, permitir que essa mensagem entre dentro de seus templos vai destruir todo o império que foi formado. E todo luxo vai por água abaixo. Então é melhor deixar ele do lado de fora batendo mesmo. Vamos fingir que a gente não está ouvindo ninguém. Vamos continuar aqui dentro, aqui cantando, fazendo os nossos cultos e celebrando, e pulando para lá e pulando para cá, e passando no Vale do Sal e acendendo a fogueira santa. E vamos fazer barulho para a gente não ouvir a voz dele.
Porque se ouvir a voz dele, minha gente, o negócio muda. Se ouvir a voz dele, o ambiente fica diferente. O que precisa para que muitas dessas denominações voltem ao primeiro amor, voltem à pureza do evangelho, é uma coisa tão simples: ouvir Jesus batendo na porta. É só isso. E ao ouvir, ter a disposição, a coragem de ir lá e abrir a porta e dizer: pode entrar. Pode entrar. Mas isso tem que ter muita coragem para fazer isso, sabe? Tem que ter muita coragem para abrir a porta. Tem que ter muita coragem para dizer: pode entrar, pode mudar tudo que não é conforme o teu evangelho aqui. Colocaram Jesus para fora. E o pior, eu digo agora, mesmo Jesus estando do lado de fora, para quem está do lado de dentro desses lugares, não mudou nada. Tudo continua do mesmo jeito. Aliás, quanto mais mentira, quanto mais entretenimento, quanto mais teatro é feito, melhor. Esse negócio que Jesus ensinou do evangelho, isso é muito monótono, é muito enjoativo. Deixa a gente fazer o nosso teatro aqui dentro. Deixa a gente se envolver com as nossas coisas pequenas, com as nossas mediocridades. E aí, minha gente, para muita gente não mudou nada. Fica tudo do mesmo jeito. De domingo a domingo, tá lá batendo cartão. E se não for um dia, o líder liga e fala assim: olha, você tá em pecado, hein? Tá em pecado, tá abandonando Jesus, varão? Tá desviando o vaso? E é assim. E as coisas vão indo como uma bola de neve, sabe? Cada dia pior. E o que eu acho interessante é que ainda assim, Jesus está na porta batendo. É isso que eu acho lindo em Jesus, é que ele não é igual eu, sabe? Porque eu, se colocar para fora, eu desisto, eu vou embora. Fique por aí, segue seu caminho, segue sua vida e eu vou seguir a minha vida. Jesus não, ele está batendo a porta. Por isso que eu insisto em vir aqui para as redes sociais, ser xingado para muita gente, porque eu acredito que ainda existe esperança para muitas dessas pessoas. Não, o sistema não muda. O sistema religioso vai ser corrupto, manipulador, perverso, engano para sempre. Agora existe esperança para pessoas que estão lá dentro, que foram enganadas. Tem esperança, Jesus ainda está batendo a porta. E a proposta que Jesus faz é a seguinte: quem abrir a porta, quem? É uma proposta individual. Eu estou batendo a porta e eu espero que pelo menos uma pessoa ouça e abra a porta. Sabe por quê? Porque quando essa pessoa abrir a porta, eu entrarei onde? No templo? Na denominação? Não, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. O evangelho é sobre Jesus entrar na nossa casa. É aqui, ó. O evangelho é aqui. Não tem nada a ver com o templo, não tem nada a ver com a placa da igreja, não tem nada a ver com o nome da denominação. O evangelho é sobre indivíduo. Ô Charles, mas você acabou de dizer que nós devemos estender a mão para o outro, que o evangelho é sobre o outro. O evangelho de Jesus, ele acontece em mim, para que eu possa refletir o amor que me alcançou no meu próximo. Ô Tiago, você está me dizendo que eu não posso ir num templo, congregar com os irmãos? Não estou dizendo isso, minha gente. Não estou dizendo isso. Inclusive, se você encontrar, é difícil encontrar, mas se você encontrar um lugar que prega o verdadeiro evangelho, um lugar que as pessoas estão em amor, que as pessoas se respeitam, se amam, onde o que é pregado ali é um evangelho puro, simples, sem nenhuma intromissão do sistema religioso, como é bom estar num lugar assim, não é verdade? Agora, o fato
é que é muito difícil encontrar um ambiente assim. É muito difícil. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que esse chamado de Jesus para abrir a porta é um chamado individual. É para aquele que ainda tem ao menos um pouco de sensibilidade para poder ouvir. Ei, tem alguém chamando. Parece a voz de Jesus. E quando se percebe que parece que ele está chamando, é só olhar e perceber que ele não está do lado de dentro. E ao perceber que ele não está dentro, abrir a porta. Porque quando você abre a porta, ele não vai tentar consertar o sistema. Jesus não vai tentar consertar o sistema. Inclusive, durante o seu ministério terreno, Jesus nunca tentou consertar o sistema. Ele tentava mudar pessoas. Então, quando você decide abrir a porta, ele vai mudar você. Ele vai trabalhar em você. Ele vai transformar você em uma nova criatura. Colocaram Jesus para fora. E essas denominações que colocaram Jesus para fora vem crescendo dia após dia. Porque eles descobriram estratégias, e isso será tema para novos vídeos, mas descobriram estratégias para preencher a ausência de Jesus. Descobriram maneiras de atrair pessoas, mesmo não tendo Jesus do lado de dentro. E aí vão crescendo absurdamente. O chamado de Cristo nessa noite: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Escute a minha voz. Permita-me entrar. Colocaram Jesus para fora porque estão envolvidos com a teologia da prosperidade, onde se diz que quem não é próspero é porque ou está em pecado ou porque está debaixo de maldição. E essa miséria chamada teologia da prosperidade tem levado muita gente à depressão. Porque você olha para um lado e vê fulano de tal prosperando, ciclano dando certo, e você não consegue. Aí o líder fala: mas você tem que ter fé e dar os seus dízimos e fazer seus votos, e você faz tudo o que ele diz que é para fazer, mas parece que o negócio não flui, e ele vai dizer: é porque você não está fazendo do jeito certo, e a pessoa vai cada vez mais se afundando numa depressão maligna. E as pessoas vão pensando que Jesus está ali, mas ele não está. Ele está do lado de fora, batendo, esperando que alguém ouça a voz dele. Agora, quando alguém como eu estou encerrando, tá, minha gente? Quando alguém como eu se dispõe a vir à frente do celular, colocar a cara a tapa e falar verdades como esta pessoa é criticada, xingada, sabe? Porque o povo se acostumou com mensagens de entretenimento que visam preencher a ausência de Jesus. Outro dia, alguém me falou assim: ô Charles, se você continuar a tentar a pregar essas coisas e alertar as pessoas, você vai acabar ficando louco. E eu disse: olha, louco eu ficaria se eu me calar. Lá em Malaquias, Deus diz o seguinte: quem dera se houvesse alguém que fechasse a porta do templo para que os sacerdotes parassem de acender fogo sem sentido, fogo debalde, fogo estranho no meu altar. O que Deus está dizendo é o seguinte: quem dera se tivesse alguém com coragem para poder denunciar o que está acontecendo aqui. E essa palavra ecoa até os nossos dias. Quem dera se levantasse um grupo de homens e mulheres com coragem para vir aqui nas redes sociais e fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. Denunciar a mentira e o engano
do sistema religioso e mostrar para as pessoas que elas estão em lugares onde Jesus não está, que elas frequentam ambientes que Jesus não frequenta mais, que elas estão presas em lugares onde Jesus é proibido entrar. Senhor Jesus, levanta pessoas com coragem, levanta pessoas dispostas a denunciar o engano, porque eu sei que tu estás à porta e bate, e existem pessoas que estão dentro desse sistema que ainda há esperança para elas, por isso o Senhor ainda bate na porta. Usa-nos, Senhor, como porta-voz do Senhor, para fazer com que essas pessoas tenham um mínimo de discernimento e ouça a sua voz e abra a porta e permita com que o Senhor entre. E ao entrar, que o Senhor mude as estruturas da vida dela. É o que eu te peço, que o Senhor levante um exército, que denuncie, que aponte tudo aquilo que não é conforme o teu evangelho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, minha gente. Amém, gente querida.